Nossa meditação, ela está baseada naquilo que nós lemos agora há pouco, Marcos, no capítulo 13, versos 24 a 36. Só para nós recordarmos, Marcos 13, Jesus continua a nos trazer a sua palavra e ele fala sobre a vinda. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Então ele nos fala da lição da figueira, e quando a gente vê as folhas murcharem é porque está chegando o outono, tá? E então ele nos conclama a ficarmos vigilantes e alertas, porque nós não sabemos o dia que isto vai acontecer. Todos nós gostamos de olhar a previsão do tempo. Eu olho talvez 3 vezes por dia, e é muito bom de olhar, porque a previsão do tempo nos previne. Normalmente a gente sabe de antemão, um dia anterior, quando vai chover. A previsão do tempo para hoje, quem olhou ontem e olha hoje, ela está mostrando fortes chuvas e possibilidade de granizo. Esperamos que não venha, mas isso significa que nós podemos nos prevenir, nós podemos nos preparar, nós podemos colocar nosso carro na garagem, porque o granizo pode danificá-lo. Nós podemos cobrir uma e outra planta que nós temos na nossa casa, não as grandes lavouras, mas nós podemos sim nos prevenir. Mas há algo que nós não podemos nos prevenir. Nós não podemos nos prevenir da segunda vinda de Jesus, porque nós não sabemos quando ela será. Nós não podemos nos prevenir com nosso carro na garagem. Não é uma chuva de pedras. Então, é necessário que as pessoas se preparem para o granizo, para as chuvas, para o inverno que chega. Precisa recolher pasto, precisa recolher víveres. Na região do hemisfério norte é o período de neve. Antes da neve se guarda muita lenha, porque o frio é intenso. Então tudo é previsível. Porém, o nosso texto diz que a segunda vinda de Jesus não é previsível. Nós não podemos dizer quando será. Porém, os sinais já estão mostrando que ela se aproxima. Então, se nós precisamos preparar para as chuvas, para os possíveis temporais, quanto mais nós precisamos nos preparar para a segunda vinda de Jesus. É muito mais necessário, porque nós não sabemos quando ele vai voltar. Então nós precisamos estar preparados sempre. Nós já falamos sobre as lutas que os cristãos enfrentarão na medida que se aproxima a volta de Cristo. Ao mesmo tempo, todos os sinais que nós estamos vendo no mundo devem enfatizar o fato de que a volta de Jesus está próxima, está iminente. E ele diz aqui a mesma coisa: aprenda a lição da figueira, assim que o seu galho começar a ficar murcho, soltar as folhas, você sabe que está próximo o outono. Então nós também sabemos, pelas coisas que estão acontecendo, que o fim está próximo. Todos os sinais apontam para o retorno de Jesus, e isso é fundamental que nós nos preparemos. Nos preparemos sempre, durante todo o período do ano. Então não pensamos na volta de Jesus Cristo. Nós não pensamos, as pessoas não pensam. Eu suponho que vocês aqui nesse momento também agora começaram a pensar nesse momento, porque o tema é esse. Mas durante o dia, durante a semana, esse assunto não está na nossa mente. Nós não imaginamos que isso possa acontecer nesta semana.
Então talvez a gente seja como as pessoas estavam dizendo a Pedro, certa vez questionaram a Pedro: vem cá, quando é que Jesus vai voltar como ele prometeu? Porque tudo continua como está desde o início da criação. Então talvez a gente pense a mesma coisa. A gente talvez pense no retorno de Jesus como sendo um mito, como sendo um conto de fadas, como sendo algo que é invenção da Bíblia, é invenção da igreja, é invenção dos pastores. Não é. Então Jesus está nos falando através de Pedro, Pedro lembra que Jesus não demora em cumprir a sua promessa, e certamente ele não a esqueceu. E Pedro escreve mais lá numa das suas cartas: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele é paciente com você, ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Então ele está esperando para que mais e mais pessoas sejam salvas. É isso que Pedro está dizendo. Ele nos dá tempo, o relógio dele é diferente, nós temos muita oportunidade. Então é mais provável que você tenha coisas mais urgentes em que pensar. Talvez vocês estão nesse momento ou durante a semana pensando no Natal. O Natal é daqui a 3 semanas. Talvez você fica pensando: poxa, eu tenho agora um mês de dezembro, ele é um mês de trabalho muito estressante, ele é um mês em que as pessoas ficam muito ansiosas, ele é um mês em que as pessoas olham para os seus projetos de 2020 e vejam que eles não realizaram muitos desses projetos, e agora em poucas semanas você parece que tem que realizar tudo, porque esse número 20 vai desaparecer e vai vir o 21. Então é algo que a gente não pensa no retorno de Cristo, que ele vai acontecer. A gente pensa que ele vai acontecer longe no futuro, e então a gente não se preocupa com isso agora. Mas a palavra de Deus nos manda preocupar, sim. Então Paulo fala para nós também que nós sabemos, ou deveríamos saber, que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pode ser no próximo ano, pode ser no próximo mês, pode ser agora, daqui a pouco, no final desta mensagem, pode ser amanhã. Tudo o que sabemos é que o seu retorno será como um terremoto, porque o terremoto ninguém consegue imaginar. Ninguém consegue descobrir quando ele será. A chuva você vê um dia antes, o granizo pode ser, você se prepara. Porém o terremoto não há como saber. Ele acontece nas profundezas do oceano, a muitos metros, a muitos quilômetros, lá naquela camada de terra que está se acomodando, ou está se incomodando, e quando você vê, ele acontece e arrasa com cidades, com populações. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ele será menos que uma chuva de pedra, mas será mais como um terremoto. Então Jesus não quer que nós sejamos apanhados de surpresa. Por isso ele nos diz repetidamente para nós ficarmos vigilantes. E ele é tão sério sobre isso que 4 vezes em 5 versículos ele nos ordena a nós permanecermos vigilantes, acordados. Ele está nos chamando para nos preparar para o seu retorno, não abandonando nossos empregos, os nossos trabalhos, não entrando em pânico, como muitas pessoas entraram em pânico ali na virada de 1999 até o ano 2000. Muitos se prepararam com água, com alimentos desidratados, porque alguns criam no retorno de Jesus, alguns criam que os computadores iriam entrar num bug por causa do 99, iriam entrar 3 dígitos depois do 99 e os computadores não estavam preparados para isso. Então muitos acharam que por problemas de computadores, por problemas de informática, por problemas do sistema,
iria faltar comida, água, combustível, e muitos armazenaram. É o medo. Nós não precisamos entrar em pânico nas ruas, nós não podemos largar os nossos empregos. Paulo novamente, ele insiste, portanto, não vamos dormir, não vamos cochilar como os outros, mas vamos nos manter acordados e sóbrios. Então, estar sóbrio não é apenas evitar a embriaguez, mas é estar de olhos bem abertos. Então, Deus nos deu a fé, nos deu os meios da graça para nós permanecermos fiéis ao que Ele nos deu, a nossa vida espiritual. Nós não podemos tomar essa vida espiritual como certa e viver de maneira que nós quisermos. Não podemos achar que nós fomos predestinados para a salvação, porque nós podemos perdê-la. Então, o grande problema de muitos cristãos hoje é estarem apáticos. Os cristãos não percebem o que significa ficar acordados, eles estão sonolentos, eles estão empurrando as questões espirituais com a barriga, deixando para mais tarde, deixando para ver no que vai dar. Eu lembro do hino Amanhã Pode Ser Muito Tarde. Eu vejo essa semana, se vocês viram um acidente de ônibus com a carreta, 40 trabalhadores, pais de família, às 7 horas da manhã, estavam indo para o trabalho. Comentava ontem com alguém, eles nem viram do que morreram, porque o acidente foi tão repentino, foi um choque frontal de uma carreta com um ônibus, e a vida foi ceifada. 40 trabalhadores. Amanhã pode ser muito tarde. Chegou o momento do juízo para eles. Estar preparado sempre. Então, é uma vigília constante. Não fechamos os nossos olhos para Deus, a nossa fé ou a volta de Jesus por um segundo sequer. Não olhamos em volta com sono quando nós pensamos nele. Não. Precisamos estar bem sóbrios, precisamos nos arrepender dos nossos cochilos, porque todos nós seremos responsáveis perante Deus. Ele é o mestre e como seu povo nós não podemos ser pegos dormindo. O patrão não pode pegar o seu servo dormindo, senão ele é demitido. E nesse caso, demitir significa ser abandonado. Então, para nos ajudar a nos preparar e permanecermos acordados, Jesus fortalece a sua igreja, Ele dá a ela os recursos necessários. Então, você sabe o que são, quais são os recursos. Ele dá a sua palavra que nos encoraja, nos exorta a vida cristã. Ele nos dá a oração para nós podermos falar com Ele e meditar nas suas promessas. Ele nos dá o batismo para nós lavarmos diariamente os nossos pecados e nos lembrar que o nosso nome no batismo está escrito no livro da lei. Então, Ele também nos dá a ceia do Senhor, onde Ele vem de corpo para nos fortalecer e equipar enquanto nós aguardamos o seu retorno. Olha como Ele cuida de nós. Ele foi embora, mas Ele não nos deixou indefesos e não nos deixou despreparados. Ele nos deu tudo o que nós precisamos e pelo poder do Espírito Santo nós estamos espertos e preparados. Então, o que nós vamos fazer agora? Que a segunda vinda de Jesus é próxima, é certa e é iminente. Então, na verdade, nós podemos fazer duas coisas: saber que Cristo pode voltar a qualquer momento. Isso nos dá uma perspectiva nova de vida. O tempo é um presente, é uma dádiva, e nós devemos usar o nosso tempo com fé em Deus e amor uns pelos outros, quer seja no nosso trabalho, quer seja aqui na igreja, de alguma forma servindo, quer seja na família, quer seja na escola, quer seja em qualquer lugar. Deus nos chama para nós usarmos o nosso tempo para Ele com sabedoria e com fidelidade. E a segunda coisa que nós precisamos fazer é a obra que Ele nos confiou. Jesus diz, é como um homem em viagem quando sai de casa e ele coloca seus servos no comando, cada um com seu trabalho, e manda o porteiro ficar acordado. Todos nós temos uma tarefa atribuída
Para alguns é serviço na igreja, para outros é serviço para aqueles ao seu redor. Para outros ainda é compartilhar o amor e o perdão de Cristo com aqueles que precisam ouvir. E quem não precisa, todos precisam. Como seu povo, nós vivemos, trabalhamos e testemunhamos fielmente, sabendo que Ele vai vir em breve. Então os sinais do fim, eles estão aí, eles estão ao nosso redor. Então vamos ficar acordados, vamos ficar esperando Ele, vamos nos manter fiéis, esperando o seu retorno, vamos manter as nossas mentes ocupadas. Enquanto aguardamos a volta iminente de Jesus, vamos ficar acordados, vamos também ficar vigilantes, para que nós não sejamos pegos de surpresa, porque embora o dia seja inesperado, ele vai ser glorioso, vai valer a pena. E é isso que o apóstolo Paulo nos disse, na leitura aos Coríntios. Ele fala da volta de Jesus para cristãos, e ele fala com alegria, e será para nós um momento espetacular. Nós não vamos temer, nós vamos sim esperar com vigilância esse dia. Que Deus abençoe e nos mantenha sempre vigilantes. Amém. Nos coloquemos de pé.